Vou começar falando aqui. A ideia inicial, eu e o Expedito, a gente sempre conversa muito, né? É um cliente amigo, eu acho que é mais amigo até do que cliente. Expedito, ele, na verdade, ele começou ele trabalhava numa construtora, e aí essa construtora era nosso cliente, então ele contratava a gente antes de fundar a empresa dele. E aí, Aí, viu, Wagner? Só para fazer um adendo. Minha mãe aí, Celso Machado. Um abraço para ela. opa, seja E pro meu pai, bem-vinda. eu tenho certeza que está do lado. Tá do lado, então. Pô, seja bem-vindo, seu Expedito, meu ex-patrão também, meu chefe. Trabalhei com ele lá na prefeitura, que minha carreira começou, fui estagiário lá da prefeitura daqui de Aracaju. E aí, logo em seguida, fui para uma empresa e depois montei a minha. E já vão aí 18 anos trabalhando para o mercado imobiliário. E aí, como eu estava falando, Expedito, a gente se conheceu um pouco na faculdade, mas teve mais esse contato mesmo no mercado imobiliário. Expedito, ele vem de uma construtora, e aí essa construtora contratava a gente, Expedito era quem fazia o contrato, que acabava contratando a gente e fazia toda a parte de gerência de projeto. E aí, logo em seguida, ele resolveu sair da construtora, abrir a empresa dele, e aí eu vou deixar que ele se apresente, fale um pouco mais da carreira aí, do quem é o Expedito, para a gente começar a bater o papo com o tema principal da gente, que é falar do presente, né, cara? Porque, Expedito, eu sempre falo que todo mundo tá cheio de futurista aí, né? Todo mundo falando em futuro, em pós-Covid, e a gente não sabe nem quando esse negócio vai acabar, e nego já vem falando o que vai acontecer. E aí eu sempre falo, bicho, a gente tem que se preocupar com o presente, o que é que está acontecendo hoje? O que é que a gente pode fazer hoje? Não adianta aí ficar definindo o que vai acontecer lá para frente, muito tempo para frente. Então, é uma das pessoas que eu converso muito, a gente tem muita divergência, né, Expedito? A gente acaba discordando em muita coisa, e eu acho que isso que é o legal na gente, porque se a gente falasse, fosse tudo muito concordado, tudo muito, eu aceito, 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 talvez a gente não tivesse essa amizade tão crescente em relação aos nossos negócios, em relação ao como a gente pensa, justamente por pensar diferente e sempre estar somando e completando um ao outro. Mas vou deixar você falar, que como eu falei com você, é só uma hora e a gente fala muito. Vai lá. É verdade. Aí tem que ter um controlezinho. Você também puxa minha orelha se eu estiver falando demais. Mas é Vamos como embora. você bem falou. Na verdade, assim, passei 6 anos lá na construtora, né? Então foram 6 anos de atuação diretamente com a construção civil no desenvolvimento de projetos que me deu toda a expertise para poder eu abrir minha empresa. E aí esse processo foi até engraçado, que durante esses 6 anos, nos contatos e networking, né, que a gente vai fazendo na atividade de gestão de projetos junto às consultoras, eu fiz muitas amizades, né, e principalmente na área técnica, engenheiros, outros arquitetos, como nosso querido Paulo Ren, além de ser estagiário dele, a gente também gerenciava os projetos que ele fazia para a consultora. Rapidinho, a Rosângela acabou de entrar aí, a esposa de Paulo. Ela me falou antes que ia entrar e participar e disse que ele talvez não tivesse, mas que ia estar ali passando, ouvindo e passando tudo para ele depois. Paulo é um grande amigo, além de tudo. É meu padrinho de casamento, eles são. Eu sou muito feliz de ter a amizade e o contato com eles aí, mas segue aí. Então, aí lá na empresa, esse network, essa atividade, né, de gestão de projetos me aproximou de muitos profissionais da área no desenvolvimento de projetos, né? Caterina, eu conheci da época da construtora, e aí a gente foi se estreitando esse relacionamento, né? E você, inclusive, fez parte do processo de mudança, né? Quando eu deixei de ser funcionário lá na construtora e passei a querer empreender. Você, Paulo Ren, Lyndon Johnson, César Vilar e outros profissionais da área que estavam sempre discutindo comigo, vendo como é que a gente podia desenvolver. E Paulo sempre foi um mentor, né, na área de arquitetura para mim, sempre no instigou para que eu desenvolvesse nessa parte de gestão de projeto, né? E aí, quando a gente abriu a Imóvel, por coincidência ou não, essa pandemia veio nos presentear com 10 anos de empresa, né? Foi o maior desafio da nossa empresa, está sendo agora. O primeiro é abrir, né? Que é um desafio louco da gente sair de ser funcionário, onde eu era gerente de incorporação de uma construtora, largar tudo do dia para a noite, você deixar o seu cargo, suas funções, seu status e começar a empreender do zero, né? Então, o que me deu força foi muito a obstinação de acreditar no potencial que eu sabia que já tinha conquistado um pouco do entendimento do mercado e todo esse apoio que eu tive dos amigos da área técnica e, querendo ou não, da família sempre junto a gente.
a preocupação faz parte desse processo de mudança, mas eu nunca tive nada que, vamos dizer assim, me engessasse nesse processo de desenvolvimento. E aí, foram 6 anos na consultora, nesses 6 anos tratando diretamente aí no desenvolvimento do projeto, abriu um leque muito grande. E a Imóvel começou em 2010, então em 2010 foi oficialmente quando a gente fundou a empresa, começou a trabalhar, e aí começamos a desenvolver alguns projetos. Inicialmente a gente só queria fazer consultoria e fazer esse trabalho de gestão como eu fazia na consultora, só que a gente viu que o mercado estava demandando um desenvolvimento de projeto de arquitetura um pouco diferenciado. Diferenciado no sentido que os projetos teriam que vir direcionado para um determinado produto que já estava dentro de uma viabilidade econômica financeira, né? Que, até para enfatizar um pouquinho, lá na consultora eu trabalhava juntamente com isso, né? Para apresentar empreendimentos para investidores. Então, eu atuava muito mais no desenvolvimento do projeto para investidores e para que aquele investidor ficasse satisfeito com o produto do que se desenvolver o projeto em si. Então, as relações eram muito mais de gestão mesmo. E na Imóvel a gente começou a assumir um pouco o protagonismo, né? E aí, cara, a gente em nossas conversas, né, a gente sempre conversa muito, uma das coisas que eu sempre sentia falta era isso, né? Era um arquiteto ou alguém da arquitetura que pudesse assumir esse protagonismo junto à construção civil, né? A gente tem grandes nomes de arquitetura, mas todos eles muito vinculados ao projeto em si, ao desenvolvimento de projetos e o desenvolvimento de urbanismo, né? Paulo Ren, Eduardo Carlos Magres e outros mais que a gente já citou aqui e podia passar a noite toda aqui citando de amigos nossos. Mas eu senti a falta disso, né? De um arquiteto que pudesse atuar diretamente no mercado imobiliário, tentando transformar um pouco, né? Tentando mostrar que a arquitetura não é apenas projeto, né? E isso você também já tinha essa visão, tanto que você foi para uma outra vertente da arquitetura, que é o desenvolvimento de arquitetura digital, né? Que não é projetar, é simplesmente transformar o projeto em algo mais, vamos dizer assim, a olho nu, que você consiga entender com mais clareza aquele projeto que foi desenvolvido pelo arquiteto, pelo profissional, né? Tem um cliente meu que fala que a gente materializa o futuro. Eu acho bacana essa definição do trabalho da gente. Então, aí eu acho que isso também fez com que a gente se aproximasse muito, né, Wagner? Porque a gente sempre teve essa convergência de querer desenvolver o mercado imobiliário, e eu nunca atuei na sua praia, nem você atuou na nossa praia, mas a gente sempre se complementando nas atuações, tentando que os produtos que a gente se envolvesse sempre fossem com inovações, com ideias diferentes, que fosse algo que realmente marcasse o mercado imobiliário. Então, isso foi que marcou muito o desenvolvimento da Imóvel, junto com a Pixel, aí, em inúmeros projetos que a gente desenvolveu, né? Então, nesses 10 anos, o que a gente viu foi isso, foi o crescimento de uma relação entre a arquitetura e o mercado imobiliário, que eu não digo que começou comigo, mas eu digo que a gente ajudou bastante. A gente começou a ver mais arquitetos nas consultoras, a gente sentiu que algumas consultoras já começaram a entender melhor essa relação do arquiteto com o projeto, e não ficando apenas na mão da engenharia, com pensamentos mais cartesianos, né? E aí começou também a sentir que alguns projetos já tinham uma nova linha, né? Já tinham uma nova linha de atuação, já começaram a ter mais desenhos um pouco mais estilizados, coisas mais arrojadas. E também, querendo ou não, o mercado foi crescendo, né, Wagner? A faculdade trouxe aí mais arquitetos no mercado. E aí, novos arquitetos, novas ideias, novos processos de transformação, né? Então, a Imóvel esse ano completa 10 anos, né? Então, a gente, em março, justamente no mês que a gente completava 10 anos, a gente já estava conversando em fazer uma missa de ação para agradecer os 10 anos, fazer uma comemoração com alguns clientes, com alguns amigos, mas aí a pandemia nos pregou essa peça e o nosso 10 anos foi dentro de casa, né, em home office. Mas os 10 anos aí é para fortalecer mais 10 que vem, entende? Eu acho que eu sempre falo assim que a gente cresce muito nas dificuldades, a gente cresce muito e evolui muito nesses momentos que a gente sai da zona de conforto. E eu acho que uma das coisas que sempre teve no meu pensar, no meu jeito de seguir minhas coisas, foi nunca estar confortável com o que achar que tá bom.
Isso sempre me ajudou. Então, esse momento, cara, eu diria a você que a gente está no momento mais produtivo e, enfim, de toda a história aí. Eu acho que isso deve estar acontecendo com você também. Mas, enfim, cara, vamos lá para o nosso tema que a gente botou, que era essa questão de falar de presente, né? Como eu falei, eu acho que, porra, toda hora nego fala de futuro, e tá esquecendo um pouco do dia a dia, que eu acho que isso que é o que motivou a gente a bater esse papo agora, que é como é que a gente está sobrevivendo desse jeito de ser agora, de estar em casa, de gerir uma equipe remotamente, de lidar com o cliente, lidar com incerteza, não saber o que é, tipo, por isso eu não gosto muito desse pós-Covid, a nova tendência do mercado imobiliário agora é tal. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quando acordar, imagine o que vai acontecer daqui a 15, 30 dias, isso me incomoda bastante. Então, assim, eu queria muito conversar com você sobre qual foi as ações que você tomou. Eu vou falar um pouco das minhas também e como é que a gente está fazendo, que eu acho que é legal, porque tem muita gente que acaba seguindo e acompanhando a gente, que me manda mensagem. Pô, como é que vocês estão fazendo? Como é que está lidando? Como é que está o mercado? Eu recebo muita ligação também assim, como é que está o mercado? Está vendendo? Não está vendendo? Está projetando? Está parado? E eu acho que esse ponto é o que a gente pode compartilhar e agregar mais aí para o pessoal que está querendo assistir a gente. E aí, cara, como é que tá a Imóvel hoje? Como é que vocês estão rodando? Como é que tá o mercado imobiliário de Sergipe, que é o que a gente acaba atuando? Me fala um pouco disso aí, a gente vai tocando nesse assunto. Na verdade, assim, só fazendo também um complemento ao que você está falando, ontem eu participei de uma mentoria lá com o Ricardo Almeida, né, nosso engenheiro estruturalista, estrutura metálica, e eu fui convidado por ele para a gente discutir um pouco algumas experiências, e a gente sente essa falta, né? Na verdade, a gente hoje tem muita informação, tem muita gente falando muito de tudo, mas ao mesmo tempo você escuta coisas que não lhe agregam a nada. Então, acho que achei muito pertinente quando você me convidou para a gente trocar essa ideia, porque assim, nossas experiências são distintas, são empresas que realmente, vamos dizer assim, convergem para a mesma atividade, mas nós somos empresários com cabeças completamente distintas, né? Não que eu não escute você ou que a gente não tenha essa troca e você também me escute, mas às vezes a gente se escuta, a gente se fala, mas não necessariamente eu vou seguir o que você me disse, né? Às vezes é só abrir aquela luzinha amarela, ó, você também pode pensar por outro lado. E foi isso que aconteceu, né? Na primeira semana, eu me lembro que na primeira semana, quando a gente entrou em home office, eu acho que você foi um dos primeiros com quem eu troquei ideia, você me ligou, eu te liguei. Eu até te dei um toque, você estava bem... A gente participando de um grupo de WhatsApp, Wagner começando a comentar, começando a fazer muita coisa. Espera aí, Wagner não é disso, está acontecendo alguma coisa. Aí eu dei um alô para ele, Wagner, o que é que tá pegando, cara? Vamos mudar essa linha aí. E aí ele também trouxe coisa nova para a gente pensar. Então a primeira semana foi um novo despertar, né, Wagner? Foi difícil. Não porque a semana em si foi difícil, mas processar tudo que estava acontecendo foi muito difícil. Então, eu falo que a gente entrou numa briga no ringue sem conhecer o adversário. E aí tomou um murro no queixo e ficou zonzo, caiu, mas se ergueu lá na oitava contação aí, levantou, foi lá para a cadeirinha e ficou pensando o que foi que aconteceu. Esse caso que o Espírito está falando aí, na primeira semana, muita coisa acontecendo, muita decisão, na verdade, a gente precisou tomar. Funcionário, empresa, renegociação de contrato, cliente, vai continuar nossos trabalhos, não vão continuar, não vai tudo parar, lockdown, enfim. Imagina a cabeça da gente naquela semana como estava, e aí eu tava toda hora tentando, porque assim, a gente tem que ser muito otimista, mas toda hora ligação negativa, e você vai, e aí o Expedito fez uma ligação para mim quando ele acabou de falar aí de um grupo, que ele me viu lá questionando coisas, e ele me ligou e fez, porra, bicho, você é um cara criativo. Você vai ficar nessa, vai ficar... Aí eu parei assim, você vê a força de uma palavra, né? Só falou isso, você é um cara criativo, eu conheci você assim, e você agora vai se abater, entende? E assim, isso, graças a Deus, foi na primeira semana, acho que no terceiro dia, né, Espírito? Da história aí. Foi na segunda. Acho que não... Cara, eu acho assim, foi numa terça que começou o negócio, que foi quando parou as escolas, e no sábado, ou na sexta, você me ligou. E aí eu fiz, puta, então tá errado mesmo assim, eu comecei a refletir e assim, veio muita coisa bacana logo em seguida, conversar com a equipe, conversar com os clientes, assim, eu vou falar, Espírito, qual foi a minha primeira atitude, sabe, desse momento? Foi então, não... Só para eu complementar esse dia, na verdade... Vai lá. O grande problema do processo é você aceitá-lo, né? Então,
a gente vinha para um processo que nem eu estava conversando com o André. Esses 10 anos para a gente, André é minha sócia, esposa, esses 10 anos para a gente estava vindo muito bem, foi um excelente início de ano, e aí, de repente, você é pego de surpresa. Então, você toma um banho de água fria tremendo. Mas aí, quando você para refletir, você vê que, pô, era a hora, assim, eu estava preparado para essa hora, né? Então, tudo que aconteceu no início do ano nos preparou para o que vinha. Então, a primeira atitude que a gente fez foi aceitar o que estava vindo e encarar de frente mesmo nocauteado, levantar, encarar o lutador e dizer, meu amigo, eu estou aqui, eu vou enfrentar, e aí? Vamos lá, o que é que a gente precisa fazer? Vamos botar as ações aqui, né? Então, acho que foi muito... E é porque, assim, a gente tinha acabado, de certa forma, de vir de uma crise econômica, né? Então, a gente já vinha regulando nossas engrenagens, nossos botões, e só que esse ano era um ano que a gente estava praticamente dizendo, agora a gente vai voar, e de repente vem isso, dá aquele banho de água fria, como você falou, mas depois a gente repensa, pô, mas a gente é o que a gente é e a gente vai vencer esse negócio. Como eu estava falando, minha primeira atitude foi sumir em relação às redes sociais. Por que eu fiz isso? Porque, caramba, eu primeiro preciso organizar minha casa, e primeiro eu preciso estar preparado. Casa, quando eu falo, não é casa só família, não. Casa é nosso negócio. Porque eu precisava entender o quanto problema eu ia ter que enfrentar para poder chegar e depois me expor. Tanto é que, logo nas 2 primeiras semanas, me convidaram para algumas lives e disse, cara, eu não vou. Eu não estou preparado ainda, e eu preciso preparar meus clientes, minha base de negócio, entender o meu negócio, entender melhor onde é que a gente pode se posicionar, e aí sim depois relatar e falar como é que a gente está passando. Que é essa questão que a gente está fazendo agora. Eu acho que depois de quase 2 meses é onde eu estou fazendo a segunda live. Eu fiz uma na segunda com o Leonardo, falando um pouco de gerência, e com você. Fiz com o Ricardo, mas eu falo a Pixel falando no mercado, entende? Assim, eu convidando alguém para falar. Ricardo eu fiz, acho que uns 30 dias depois, eu estava já, tipo assim, no auge dos pensamentos, enfim, e agora pé no chão, e falando agora realmente de presente, porque realmente, assim, é uma conquista a cada dia, é uma vitória a cada dia, é uma nova decisão a cada dia, por isso que essa questão de falar de futuro para mim, cara, você até falou, né? Se for para falar de futuro, a gente fala, lógico que a gente tem planejamento futuro, sim, mas eu estou muito focado no presente e na atual realidade que a gente está vivendo, né? Veja, mas segue aí. Na verdade, assim, Wagner, o que é que me deu também uma certa tranquilidade? Porque, primeiro, eu fui funcionário, né? Então, eu tenho uma bagagem como empresário e empreendedor, eu tenho uma bagagem que me trouxe nessa linha do outro lado, né? Então, eu fui funcionário, então, eu tentei me impor, me colocar primeiro na posição da minha equipe, né? Hoje nós somos em 9, né? Nós somos em 10, comigo e Andréa 10. E aí a primeira coisa que, quando começaram as primeiras conversas, eu chamei a equipe, a gente tem reuniões de planejamento quinzenais, e a primeira coisa que eu disse, calma, a gente não vai tomar nenhuma atitude drástica, não é momento da gente ficar preocupado com a empresa agora, o momento é da gente se preocupar com a nossa saúde, desde que essa preocupação da empresa é minha e de Andréa, nós que somos os sócios, nós vamos puxar essa sardinha para o nosso lado, e a gente não vai tomar nenhuma medida drástica. Naquele primeiro instante, naquela primeira conversa, foi uma conversa até sem muito planejamento, sabe? Foi uma conversa mais de tentar transparecer uma tranquilidade, a qual eu também estava procurando. Então, você faz aquilo até também para você se responder, né? Você se achar em cima das suas palavras, né? Então, a primeira atitude foi essa, na reunião de planejamento, eu disse, vamos com calma, vamos entrar em home office, ninguém vai tomar medida drástica nenhuma, e a gente vai com serenidade, com calma mesmo, conversando com um com o outro. Vamos tentar entender com a contabilidade, vamos tentar entender, vamos sentar aqui e ver como fazer. Só que aí foi com a equipe, né? Quando eu vim para a André, que é minha sócia, e que aí a gente tem uma linha de transparência muito maior, eu disse, pô, André, e aí? Vamos botar tudo aqui na mesa e vamos planejar o que é que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, a gente não pensou em demitir. Isso aí foi fato, é fato. A gente não pensou e não demitiu ninguém. A gente deu tempo, a gente deu férias a uma colaboradora nossa que tinha condição de tirar férias. Então, a gente deu férias a ela e que foi a única pessoa que a gente não conseguiria naquele instante relocar para home office. A gente deu férias
E aí começamos a conversar da equipe nesse processo de organização em home office, e eu conversando com reuniões e discussões diárias com a Andrea, e tentando entender como é que a gente ia se planejar, como é que estava o nosso fluxo, o que é que tinha de cliente, isso tudo que você falou, né? Quem são os clientes que a gente pode contar, quem são aqueles clientes que vão chegar junto com a gente, e graças a Deus a gente teve excelentes clientes, alguns clientes chegaram juntos, Expedito, não se preocupa, a gente vai honrar seu contrato, a gente não vai cancelar nada, vamos tocar o projeto, a gente é parceiro, vamos tocar. Então, assim, mostrou que esses 10 anos que eu falei aí da Imóvel, desse processo, não é apenas uma relação de cliente-prestador de serviço. Realmente é uma relação de parceria, entendeu, Wagner? Há uma relação de parceria. Claro que há divergência, há desentendimento aqui, desentendimento aqui, acolá, mas você faz parte do processo de relacionamento de negócio, né? É normal. Então, assim, é uma das coisas que eu também tenho que agradecer, essa relação de parceria que a gente teve com os clientes. E a compreensão compreensão da equipe, né? Que eu acredito que você também teve. Então, cada um reage de uma forma. Alguns o bacana... pai, outro tem filho, então, e aí ficam outras preocupações. Mas vai lá. O bacana é exatamente isso, que a gente acaba confirmando o que a gente falou lá no começo, né? A gente, apesar de ter muita conversa, mas a gente diverge em muito assunto, mas a gente acaba se complementando. No meu caso, eu já puxei todo mundo lá dentro do escritório e disse, meu irmão, o negócio tá ruim e vamos agora resolver essa porra junto. Eu não tô só, não. E aí a gente acabou, cara, tomando decisões, organizando, e também a gente não demitiu ninguém. Eu não quero demitir ninguém, eu quero manter minha equipe, porque eu sei quanto é difícil conquistar um time, uma equipe, montar, né? Independente assim de... tem gente que trabalha comigo lá há mais de 14, 15 anos, como tem gente que trabalha há 3, 4, 5 anos, sei lá. Mas enfim, é muito difícil você montar uma equipe para de repente você chegar amanhã, acabar tudo, e aí quando voltar, você vai ter que recontratar, e como é que vai ficar? Então, na verdade, minha posição foi, bicho, vai ficar todo mundo junto, vamos embora, agora a gente vai ter que regular todos os botões aí, inclusive o meu, né? Então... É legal, foi bem bacana. A gente continua nessa regulagem de botão. Então, tipo, eu não falo diariamente com eles sobre o assunto. A gente acaba separando um momento e conversa. Eu tive um posicionamento de falar muito individual com cada um, para ouvir isso que você fez também, de saber de cada um, pô, como é que tá as coisas e tal. E é um momento, cara, que assim, eu ouvi muito deles lá, que para mim foi essencial, que era o seguinte... Cara, não é uma coisa que Wagner, Pixel, quer fazer por sacanagem. Não é uma coisa sacana que você quer fazer isso para ganhar alguma coisa em cima da gente, funcionário. Mas é uma coisa mundial, onde não tem controle, então tá todo mundo no mesmo barco. Foi muito bacana ouvir isso deles, cara. Foi muito legal. E assim, eu sempre falo que eu acordo todo dia, durmo todo dia, trabalho todo dia por causa da minha equipe, pensando como eu posso cada dia mais ajudar eles para gerar negócio e, consequentemente, estar aí dentro do mercado, entende? Então, na verdade, eu vejo que a equipe também é reflexo de todas as nossas atitudes durante o processo, né, de desenvolvimento de projeto. Ou seja, no dia a dia nosso de empresariado, de empreender, de desenvolver projetos, a nossa relação com a equipe, eu acho que o exemplo que a gente, pelo menos é o que eu imagino, que você também atua dessa forma, a gente tem que transparecer esse exemplo para a equipe, para quando realmente a gente precisar, como esse caso, como casos no passado, eu tive que me ausentar da empresa por problemas de saúde, e a equipe levou lá com unhas e dentes da empresa junto com o André. Então, assim, a gente tem que ser o exemplo, entendeu? Cada um é de sua forma, mas a gente tem que ser o exemplo para a empresa. Pelo menos é a minha linha de raciocínio para empresas que devem ser fortes, tá? Para empresas que querem conquistar seu espaço. Então, assim, eu acho que isso tudo que você está falando é reflexo de todas as atividades que a gente faz no dia a dia da empresa. É uma férias, é uma folga que o funcionário vem conversar com a gente e a gente consegue abrir mão e deixar ele folgar, mesmo com a gente com muito serviço. É uma conversa de um cliente que você, vamos dizer assim, apazigua qualquer reclamação do cliente junto àquele seu funcionário. Então, tudo isso vai fazendo com que o funcionário se sinta cada vez mais relacionado com você e tenha essa empatia, né? Cria essa empatia, que é um nome hoje que está em voga, né? Todo mundo falando em empatia. Sabe o que eu penso muito, Expedito? Às vezes as pessoas querem pegar referências de outras empresas. E aí o que acontece? Você pega uma referência de uma grande empresa, de uma grande corporação, onde tem uma
série de pessoas trabalhando com vários cargos, e aí você quer pegar aquele modelo e adaptar ou fazer que sua empresa, que às vezes só tem você mais um, mais dois, ou mais cinco, ou 10, siga aquele modelo porque aquele modelo deu certo. Eu acho isso muito ruim, cara, porque eu já vi amigos meus que têm empresa fazer isso, entende? Não, porque eu tenho que ter esse cargo. Meu bicho, a gente é muito pequeno em relação a tudo para ter um distanciamento do funcionário da gente que seja. Eu nem gosto Mas desse nome funcionário, é só... aí vamos Oi? começar a discordância. Vambora. Eu já acho que a referência é válida, sabe, Wagner? Eu acho que assim, é bom a gente ter essa referência de empresa grande. O que a gente não pode é se alienar e cegar. É botar a referência da empresa grande como sendo a única regra para a sua empresa. Eu acho que Mas quando eu falo... Vai. Quando eu falo referência, pô, é referência tipo assim, é de cargos, de distanciamento entre o dono e o funcionário. Entende? Eu nunca gostei disso, cara. Às vezes o distanciamento dá até pela própria geografia da empresa, mas assim, essa relação de cargos de empresa grande, às vezes você pode ter numa empresa pequena, entendeu? Mas não necessariamente você vai blindar só porque você, por exemplo, eu me coloco como diretor da Imóvel, mas eu não me blindo para conversar com o estagiário só porque eu sou diretor. Entendeu? E aí, quando você vai, às vezes, quando você vai para uma hierarquia de grandes empresas, às vezes tem essa blindagem. Então, o que a gente precisa entender é como tirar proveito dessas referências, né? Porque, querendo ou não, toda empresa que chegou naquele porte, alguma coisa de boa a gente tem que tirar. Entendeu? Agora, é como eu falei, a gente não pode ficar alienado e achar que só porque o cara é top, você vai seguir o cara. Então, é isso que às vezes a gente conversa muito também, né, Wagner? Que às vezes a gente só fica querendo ter referências externas e a pessoa especialista às vezes está do seu lado. Entendeu? Às vezes a pessoa mais preparada para lhe dar a resposta, que conhece a cultura do local, que conhece as dificuldades do processo, conhece tudo, às vezes está do seu lado e você está querendo escutar o cara que veio de São Paulo. Nada contra. A gente falou sobre isso um dia desse, cara. Hoje de manhã. Que o que acontece? É porque a gente se fala. O que acontece, pô? Às vezes a gente tem um conhecimento, passa informação do que está acontecendo, o cara ouve, quando fala, qualquer pessoa, cliente que seja, ouve, porra, bacana, Wagner falou, o Speed falou uma coisa legal. Mas daqui a uma semana acontece lá, é postado isso, viu lá o que está acontecendo lá, bicho, eu lhe falei isso uma semana atrás. Eu comentei isso, eu tive essa visão e lhe disse. Mas é o que você está falando, às vezes as pessoas têm uma referência de fora, né? Então, mas às vezes também aí vem a culpa nossa, né? Eu também tomo um pouco de culpa. Por que eu voltei a escrever artigo? Eu passei acho que 2 anos escrevendo artigo, em 2019 eu parei, e agora, em 2020, eu estou retomando. Influenciado aí pelos livros do meu pai, que sempre está escrevendo algum livro, e acaba me envolvendo aí nas discussões do livro. Mas eu voltei a escrever artigo também por causa disso, sabe, Wagner? Então, deixa eu colocar para fora a minha ideia, porque a partir do momento que eu escrevo um artigo e dato aquele artigo, e aquela ideia passa a ter data, dia e hora, local de publicação, quando acontecer, eu vou parar e olhar, tá vendo que eu falei estava dentro de alguma coisa que aconteceu? Ou, poxa, será que eu falei realmente completamente tudo diferente e eu tenho que repensar? Então, eu me obriguei a escrever artigo muito mais por causa disso, entendeu? Aí são respostas que a gente tem que ir atrás dessas condições. Mas, assim, no geral, é aquele velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? Mas, Perfeito. Ao contrário, o que eu mais vejo é santo de casa fazendo milagre. A gente que está aí atuando em grandes empreendimentos, né? A gente, às vezes, vê, como eu falei, especialistas locais aqui dando soluções que especialistas de fora quebram a cabeça. Mas cara, quanto tempo tem aí já? Porque eu não estou olhando o horário aqui. Quanto tempo tem aí? Rapaz, eu acredito que meia hora. Não, porque tem muito comentário e às vezes a gente acaba se perdendo e perde comentário. Tem uns comentários interessantes, mas vamos seguindo. Qual era a pauta aí depois desse começo aí da gente? Falando um pouquinho, qual foi o segundo passo, né? O segundo passo, depois de entender todo esse processo, de comunicar a equipe, ir para home office, é entender o processo de home office. Foi entender o processo de home office e começar a acompanhar com a equipe como é que estava esse processo. A gente não tem reuniões diárias, mas a gente usa o Skype. Além do Trello, que é um mecanismo que a gente usa para gerir nossos projetos, eu faço acompanhamento e tem um coordenador de processos, o Igor, que faz o acompanhamento de todas as atividades. A gente tem o Skype como ferramenta de comunicação interna, que a todo momento a gente está se falando.
e quase sempre eles estão também trocando informações entre eles. É uma das coisas que eu também, mesmo antes da pandemia, eu já, não é que eu forçava, mas eu já incentivava que essa troca de informação acontecesse. Porque é uma das coisas até que eu, não sei se foi na live, se foi na mentoria de ontem, que Ricardo falou, não lembro agora se foi de ontem, que às vezes a maior falha de relacionamento empresarial e de empresa é comunicação, né? E a gente falhava muito no começo da Imóvel quanto à comunicação, né? A fala, às vezes, não chegava completa, o entendimento do projeto não chegava completo. Então, uma das coisas que a gente sempre tenta aprimorar com a equipe é a comunicação. E aí, eles evoluíram muito, mesmo antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, foi um processo natural. A única diferença é que cada um está na sua casa. E aí, a gente começa a sentir falta das brincadeiras, começa a sentir falta do lanche no dia de sexta, do bolo de aniversário no dia de sexta, de uma postagem no Instagram que a equipe às vezes fazia para poder divertir o ambiente. Então, isso aí é o que a gente sente mais falta. Mas, assim, o processo em si está seguindo, natural. Tá? Eu com as preocupações aqui, quando eu quero dividir alguma preocupação, ligo para alguém, meu amigo, eu estou preocupado com isso, vamos ver como é que a gente pode fazer, converso com o Igor, converso com a Isabel, converso com o Maurício, e aí a gente vai envolvendo a equipe toda para poder chegar num consenso e aquela preocupação diluir. O que a gente tenta fazer é isso, é diluir a preocupação. A preocupação não vai sumir, a pandemia não vai sumir, entendeu? Não vai ser resolvida assim, não instalar de dedos, né, como Thanos. Mas a gente começa a trazer o problema de uma forma, a troca de informação passa a diluir a preocupação. Então, assim, outra coisa que eu fiz, e eu acho que minha equipe também fez, foi esquecer um pouco as notícias, tá? Teve também uma reunião que a gente fez, que eu disse, rapaz, vamos tentar não ver nada. A equipe até pediu, nesse feriado, eu queria trabalhar, a turma disse, não vamos trabalhar não, que está no momento de todo mundo parar, todo mundo botar a cabeça no lugar. E eu concordei, mesmo não querendo trabalhar, porque querendo não foi um feriado sem planejamento nenhum, mas eu entendi o posicionamento e, como eu falei, né, como eu já tive no lado do funcionalismo, né, como eu já fui funcionalismo, não, já fui funcionário, já fui empregado, então eu me coloquei, né, na posição deles e vi, não, beleza, vamos realmente abrir aí. Eu só pedi uma pena dentro que a gente fez reunião no feriado, tá? Mas aí foi culpa minha, realmente. Sabrina, que é cliente nossa em comum aí de consultora, eu tava procurando o comentário dela, acabei não vendo, mas vi na hora. Ela tinha colocado assim, as duas empresas, apesar de estarem em home office, continuam trabalhando como fosse normal, que é o que a gente buscou fazer, né? Não, pronto, Sabrina é um exemplo dessa relação de parceria que a gente tem com as consultoras, né? Sabrina é uma arquiteta da consultora União e a gente tem uma... Ela botou aqui, rapidão. A estratégia das duas empresas nesse período de home office não interferiu em nada com a qualidade do serviço. Legal, Sabrina, obrigado, viu? E aí você vê como é engraçado essa relação que eu tô falando, né, Wagner? Hoje eu tenho muito pouco contato com Sabrina. Hoje quem tem mais contato com ela é a Isabel, que é a nossa... Isabel. Mas assim, sempre quando é para falar de alguma coisa comercial, de estruturação de contrato, até para falar com o Dr. César, que é o responsável pela consultora, eu que me envolvo mais, ou então alguma discussão um pouco mais complexa, eu acabo me envolvendo. Mas hoje, no dia a dia, é mais Isabel. Então, você vê como a gente está conseguindo transmitir o nosso trabalho de que a gente não é apenas... A Imóvel não é apenas Expedito, a Pixel não é apenas Wagner, né? Tem toda uma estrutura por trás que dá suporte a essa configuração da gente, né? Então, isso também é bem válido. E aí, só voltando também um pouco mais, senão a gente acaba falando de muitas outras coisas, o segundo passo foi essa preocupação de tentar entender o processo do dia a dia e fazer o que você fez. Só que eu fiz no segundo momento. Foi conversar com eles, né? Tentar entender de cada um, conversar o que é que cada um estava com problema. Um mora com os pais que estão na linha de risco, o outro tem filho pequeno, está no home office com a escola parada, está uma loucura. E aí você começa a discutir, começa a ver como cada um está se reagindo ao home office e vai seguindo, né? Querendo ou não, a gente já tem 60 dias nesse processo, não é mais novidade. Então, vamos dizer assim, hoje já está começando a ser um natural que ninguém quer, mas começando a ser natural, entendeu? Apesar de que sempre, querendo ou não, a gente tem que estar se policiando. Que é uma das coisas que eu acho que eu conversei com você, conversei com outras pessoas. A pandemia nos trouxe duas doenças. Na verdade, na minha cabeça, são duas doenças. É o vírus,
se você estiver na rua, e a cabeça se você estiver em casa. Então, se você não estiver trabalhando sua cabeça, não estiver querendo exercitar sua cabeça de forma proveitosa, ou que você não fique pensando besteira, cara, você vai ficar doido, entendeu? Você vai Eu tava entrar num pensando processo nisso. depressivo que é complicado. Eu pensei nisso ontem, cara. Como pode ser perigoso isso das pessoas que estão em casa e estão já no momento de psicólogo não muito bom. E isso pode ser muito complicado. Até na retomada, quando acontecer aí, as pessoas como vão voltar psicologicamente, né? Depois de tanto tempo com várias informações e preocupações, né? Mas é isso. Vamos para a próxima pauta, bicho. Senão a gente fica aí. Qual foi a outra aí que você botou? Era falar um pouco mais dessa fase, né? Do home office, que eu, É, né, para mim, do home office, no meu caso, já comentei isso, vou só dar uma resumida. Eu acredito muito no home office misto, que é o que a gente está buscando quando as coisas voltar, vamos dizer assim, ao novo normal, como falo, normalidade. Então, a gente não pensa em acabar o escritório, a gente pensa em continuar com a estrutura física sim, porque a gente já vem do processo de redução, né, de estrutura, de acordo com o andamento do mercado, e a gente acredita que vai continuar com um pouco do sistema misto. Ontem eu falei com o Saul, que trabalha lá no escritório com a gente, e aí ele disse, bicho, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero voltar para o escritório. Então, assim, é complicado você chegar e dizer que vai todo mundo trabalhar em casa, né, Espírito? Então, a postura da gente ainda, eu digo que é muito cedo para tomar qualquer decisão em relação ao home office. E, enfim, eu já venho falando isso já há um tempo e por isso eu não vou me abranger muito nesse assunto. Vamos embora. Eu acho que o fato, Wagner, assim, de forma bem clara, é que o home office passou a ser fundamental. Não necessariamente fundamental para colocá-lo em prática, mas de saber que é possível você produzir em home office. Eu acho É que a grande... acessível e as pessoas aceitam, né? No caso, ó, eu estou em casa aqui, e aí, não, beleza, ó, então consegue enviar hoje, consigo. E antes você fala, tá em casa? Como assim, pô? Tá em casa, você não tá fazendo nada, você não tá trabalhando. Eu acho que isso foi bem bacana, né? Não, então, é isso, né? Na verdade, assim, é aquele lance, ver para crer, né? Então, a gente agora realmente viu para crer que o home office pode ter funcionários produtivos. E é uma das coisas até que eu notei em alguns casos. Tem reuniões que são muito mais produtivas. Porque na reunião, quando você está focado para tratar daquele assunto, você acaba só tratando daquele assunto. Primeiro, não tem conversa paralela, porque não tem como ter conversa paralela, né? Claro que tem seus momentos de descontração nessas reuniões de vídeo, mas você acaba focando mesmo naquele assunto. É muito mais... Então, assim, tende a ser mais produtivo por causa disso, né? É mais limitador esse tipo de relação, né? Mas, assim, a gente lá no escritório, por enquanto, a gente vai se manter home office, mesmo que o governo libere aí o retorno das atividades para escritório de arquitetura. Mas a gente vai manter um tempo até o momento que a gente começar a um processo de revezamento da equipe. Alguns home office, outros não, dia sim, dia não. Isso são coisas que a gente vai montar em conjunto. E até o momento que tiver uma condição mais segura, aí sim a gente volta para a estrutura física. E mesmo assim, eu ainda tenho o pensamento que mesmo com a estrutura física, vão ter dias que eu acho que a gente vai permitir home office e vai ser natural, viu, Wagner? Eu acho que, eu até brinco, eu não entendo como sendo novo normal, eu entendo que vai ser nova adaptabilidade. A gente Exato. vai ter um processo de adaptação aí contínuo e constante. A todo momento a gente vai ter que estar se adaptando. É adaptar a nova forma de lidar com o cliente, adaptar a nova forma de lidar com o dia a dia mesmo das suas atividades, com as crianças, que a gente tem que ver como é que vai ficar o ano letivo, a gente não sabe ainda como vai ser. Então, assim, eu acho que até o final do ano, adaptabilidade vai ser a palavra que eu entendo. Para mim, não existe novo normal. Novo normal, para mim, acabou. Agora é adaptação total. Adaptação total. Perfeito. O que eu falo é isso, vai ficar mais natural. Algumas coisas vão ficar mais naturais. Mas o processo de adaptação vai ser contínuo. Até o momento que chegar uma vacina, até o momento que ficarmos mais claro como vai ser o tratamento dessa pandemia, desse vírus, eu acho que a gente vai precisar continuar em adaptação. Perfeito, cara. Eu acho que é muito isso, sabe, Wagner? E tem outra coisa que a gente fala também, né, Espírito? Que não vai ter mais o certo e o errado, de certa forma, né? No caso, são decisões que a gente acaba tendo e não sabe se está certo ou errado, mas a gente está achando que é o melhor, né? Esse é o lance do futurismo, né?
Na verdade, a galera, quando aposta em uma coisa, aposta para tentar adivinhar sem saber com base em nada, né? Porque a gente não tem nenhum histórico de pandemia para dizer e premeditar alguma coisa. Então, como é que você vai dizer o que vai acontecer? Então, assim, o certo e errado nunca foi tão claro agora, né? Como eu falei, a gente pode ter atitudes, nossas empresas tomaram atitudes muito semelhantes, mas cada uma no seu ponto. Quem está certo? Quem está errado? Ninguém. Ninguém. Os dois podem estar certos, os dois podem estar errados, os dois podem ter acertos e erros. Faz parte da adaptação. E aí, Expedito, vem onde a gente conversa bastante, que é o seguinte: não adianta você planejar mais para muito tempo. Não adianta eu ficar pensando o que vai acontecer daqui a 15 dias. Bicho, amanhã eu fiz isso, deu certo, deu errado, e vai medindo. Deu errado, muda. Deu certo, continua. Amanhã dá errado de novo. Eu acho que isso é a grande importância, é estar medindo constantemente, planejar no máximo o que vai acontecer até sexta-feira, de segunda a sexta. E aí, seguir. Eu acho assim, Wagner, a gente não pode esquecer, confundir planejamento com sonhos, né? Os sonhos Exato. gente tem que continuar sonhando, né? Perfeito, cara, perfeito. Sabe, principalmente porque faz parte desse processo da gente se sentir bem com a nossa cabeça, né? Então, pô, você falou um negócio perfeito. Não adianta, planejar uma coisa e sonhar outra. A gente não está deixando de sonhar. A gente continua sonhador. Inclusive, eu falo que eu vendo porque eu vivo sonhando. Né? Então, assim, mas planejar, bicho, eu sou totalmente realista, meu amigo. Eu planejo o que vai acontecer hoje e amanhã. Depois de amanhã, eu não sei o que vai acontecer mais. Perfeito essa colocação sua, velho. Eu acho que o planejamento é isso, né? Você tentar ter uma visão do que pode acontecer para aquele cliente, mas já está com o gerenciamento de risco, vamos dizer assim, de tudo que pode acontecer nesse processo. Aí, por exemplo, eu decidi, até uma das conversas que eu tive com meus pais, eu disse, rapaz, a gente tem que parar de pensar daqui a um mês, a gente tem que pensar a próxima semana. Eu tenho que saber o seguinte, beleza, eu fechei a agenda dessa semana, eu sei o que é que eu vou fazer essa semana, e próxima semana? Aí eu tento montar a próxima semana. Daqui a um mês, eu não estou parando para pensar nisso. Agora, eu continuo tendo sonhos, como você bem falou, a gente continua tendo sonhos, a gente continua desenvolvendo projetos, sonhando, mas a realidade hoje não nos faz planejar o nosso sonho com tanta clareza como vinha antes. Que até é engraçado que, por exemplo, eu voltei a escutar podcast, né? E aí, um dos podcasts que eu mais gosto, que é Luciano Pires, lá do Café Brasil, ele conversando com o Murilo Gun falou uma coisa para mim que é pura verdade. Né? Eu escutei o episódio, muito bacana. A gente vinha num processo de excessos, né? Era tudo muito. Você tinha que postar muita coisa no Instagram, você tinha que viajar demais, você tinha que todo final de semana estar num restaurante novo para poder mostrar o quanto você queria, ou melhor, o como você era legal, o como você era tudo muito. Era muita amizade, muita farra, muita bebida, muita comida, muito trabalho. E a pandemia veio botar um ponto final nesse processo do excesso. Eu acho que hoje... E da valorização do momento, cara. Isso. Quer que eu lhe diga um? Ontem foi aniversário de minha mãe. E a gente fez um parabéns em telefone, cara. Então, assim, eu fiquei ontem refletindo sobre isso. Que você vê, atitudes simples, como um simples de estar junto e no parabéns, que era rotineiro nosso, todo ano, todo mundo fazer. De repente não tem isso, de repente você tá com a pessoa em vida, entenda, não tá viva aqui do lado da gente, mas a gente não pode estar do lado. Essa é uma doideira, cara, muito pau, assim, sei lá. Enfim, bicho, eu acho que a gente só tem uns 10 minutos, tem muito comentário legal. Eu vi aí o do Mário aí comentou. Mário é um cliente amigo. Mário, pô, como é que eu posso falar? Ele tá comigo desde o fundo da minha casa, você tem ideia. Mário é o dono do Emes. E era um cara que, assim, que acreditou muito em mim, acreditou muito no meu trabalho. E a gente fez muita coisa, Forró Caju, esses eventos todos que existia, ele era o responsável, ele montava a estrutura e montava todo aquele cenário, e eu fazia todo o 3D na época, e ele apresentava para os prefeitos, a gente dava muito showzão. Foi um cara que aprendi muito também. Alexandre Franco entrou aí também, um cara que está comigo também desde o fundo de casa. Você vê, doutor Alexandre, ele é dentista, não tem nada a ver com a área de construção civil, e é um cliente meu que está comigo até hoje, mais de 18 anos, acho que uns 19, desde o fundo de casa. E tá aí, a gente se fala, a gente vem falando até mais do que antes nesse momento, a gente está até pensando em alguns projetos para desenvolver em conjunto, e é legal essa sinergia que roda, né?
Mas vamos embora, cara. Se eu tenho mais um assunto para a gente pegar esses comentários e seguir, quero falar do projetar o futuro. Não foi essa pauta que a gente botou aí, que a gente queria bater um papo também, rápido? Wagner, na verdade é isso. A nova forma de projetar, né? A nova forma de pensar projeto, né? Eu não vou nem dizer projetar. Isso. Porque projetar a gente Perfeito. projetando com as configurações que a gente tinha antes pandemia, né? Eu acho que assim, pensar projeto vai ter que mudar, né? Eu acho que vai ser um processo também de amadurecimento das consultoras, do mercado, da Caixa Econômica Federal, das instituições bancárias que fazem financiamento, de fazer um novo processo de amadurecimento de como a gente vai desenvolver o mercado imobiliário para os próximos anos. Porque eu sei que todo mundo sentiu, não tem ninguém que saiu ganhando nessa pandemia, todo mundo sentiu, ou de forma pequena ou de forma grandiosa, mas todo mundo foi pego, todo mundo teve algum baque, seja no problema de saúde. Hoje, quantas pessoas estão com problema de saúde na família, às vezes tem a ver ou não tem a ver com a pandemia, e você, em meio da pandemia, você não pode fazer nada porque você está num processo de pandemia. Então, isso é uma realidade que está com todo mundo, e ao mesmo tempo com as instituições, né? Então, como as instituições vão ter que se adaptar a um novo tempo? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar como serão os projetos. E, assim, eu tenho palpites. A gente não brincou dos futurólogos, mas eu tenho palpites, entendeu? Eu acredito realmente no meu artigo que a gente divulgou. A gente até falou eu até falei que eu aposto nas casas, mas eu aposto muito em apartamentos mais bem resolvidos. Né? Eu aposto que Aracaju, por exemplo, a gente não sofre tanto de densidade quanto outras grandes cidades, tá? Então, mas assim, eu acredito que a gente vai ter empreendimentos menos densos, com mais espaços, mais afastamento entre os prédios, apartamentos vão voltar a dar mais influência à varanda, não que pararam de dar, mas empreendimentos... A configuração de planta, né, do layout da planta, eu acho que vai ser extremamente importante nesse momento aí do que vai acontecer, né? Soluções, né? Soluções mais flexíveis, né? Soluções que possam se adaptar à realidade do que você aconteça. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a solução da minha planta tem que me dar uma resposta para qualquer coisa que venha. Seja meu filho em casa, seja eu realmente ficar em home office. Então, a gente está falando aqui das empresas decidirem ficar em home office, mas será que os funcionários estão preparados para continuar em home office? Em função da estrutura residencial que eles têm? Do espaço físico, né, que eles possam ter, né? A gente não sabe. Não sabe, entendeu? A gente não sabe como vai ser. Outra coisa, empresariais. Por exemplo, a gente hoje é responsável pelo empreendimento Nexus Empresarial lá na Coroa do Meio. Tá? A gente vem pensando em soluções de layout, em discutir aí para o futuro, para mostrar soluções que a gente possa adaptar melhor essa relação com o espaço. Né? Então, assim, como eu falei, hoje o momento é pensar projeto. Projetar ainda não. A gente está fazendo algumas coisas, por exemplo, salas de e-commerce. A gente hoje já está desenhando projetos que botam salas específicas para o e-commerce. Encomendas vão para aquela salinha e naquela salinha você retira, não tem mais o contato com o porteiro. Isso são soluções mais simples, lockers. Inclusive, tem uma questão, tipo, na área social do prédio, do apartamento, tem um espaçozinho reservado para você botar seus calçados, para não ficar aquele calçado na porta de casa. Tem soluções simples que podem também surgirem, né, Espírito? Wagner, depois eu até estava pensando, eu acho que essa solução desse rolzinho de circulação quando a gente abre a porta, já era para isso e a gente que não tinha descoberto. Eu acho que já era para a gente deixar o sapato e as coisas ali e a gente não tinha essa cultura. Porque se você for ver a cultura oriental, eu não sou conhecedor da cultura oriental, mas algumas coisas que eu já vi da cultura oriental, todas as vezes que eles entram nas residências deles, eles tiram os sapatos e botam... Mas quando eu falo no hall, um armáriozinho, alguma coisa, onde a pessoa deixa... não fica no tapete na porta, sabe? Eu acho que tem muita coisa que dá pra fazer, cara. Bicho, tá em quanto tempo aí? Eu fico preocupado porque eu vejo muito comentário e as pessoas quando comentam eu acho legal a gente discutir, conversar um pouco. Cara, eu acho que só tem mais 8 minutos. Então vamos seguir os comentários aí. O que você acha? Pode ser? Não, pode ser. Ó, doutor Valber. Eu fico falando o tempo todo. Pô. Então, doutor Valber Barreto aí, meu cunhado, né? Cunhado participando é bom, tá vendo?
Na pandemia aprendemos a nos reinventar, antecipar a revolução digital, a antecipar essa revolução digital, a relação comerciais e sociais serão diferentes. Parabéns pela discussão. Beleza, doutor? Tamo junto aí. Já são diferentes, já são. Não serão, não. Exato. E assim, e a área médica toda, meu filho mais novo, semana retrasada não tava bem, foi por vídeo. Então, liga para a médica por vídeo, abre a garganta, foi um ataque de garganta que ele tava. Então, até a medicina também está se reinventando, tudo está se reinventando, né, Espírito? Na verdade é isso. Né? Se você não se adaptar, você morre. Então... Gigi, um beijo. Marcos Brito da Arquitetura, Tânia, minha mãe, um beijo. Caroline Lobo, Max, Douglas, Jorge Carvalho, Aldeia Mundo, Mário, a gente já conversou aí. Mário, a gente tá com um projeto bacana desenvolvendo. Virgínia, se puder ir puxando aí também, cara. Sérgio Smith Júnior, da Primasa, grande abraço. Vai puxando aí para você pegar, que teve muito comentário legal. Você puxa aí alguma coisa, que eu tô passando aqui. Aí. Pega aí, então. Doutor Alexandre, parabéns pelo sucesso, Pixel sempre. Sorry. Continuar com. Marcel tá falando, vamos continuar com o escritório, amigo. Gustavo, Fontes, isso mesmo, cuidar da mente é muito importante. Aquele assunto que você tocou, né, cara? Extremamente importante. Não adianta cuidar só do vírus, mas tem que cuidar da mente. Perfeita a sua colocação. Nossa comunicação é a base de qualquer relação, isso tem que ser estimulado, sim, está certíssimo. Pô, muito bacana, muita gente participando, muito comentário legal. Essa compreensão dos clientes da equipe, com certeza, é o fruto do trabalho bem feito ao longo de todos os anos de experiência de vocês. Enfim, eu agradeço muito você, assim, por estar compartilhando esse momento comigo. Como eu falei lá no começo, para quem não pegou o começo, esse Expedito é um cara que a gente conversa bastante, a gente tem muita divergência de pensamento. Inclusive, eu mandei um trabalho hoje de tarde para ele, e ele disse, bom, você me mandou agora, mas eu tenho minhas observações. Eu disse, vai, manda. Aí ele manda, tem coisas que eu não concordo e não faço, aí eu digo que não vou fazer, tem coisas que eu concordo e faço. E eu acho que o bacana da gente é isso. Acho que as pessoas não podem estar sempre comungando e baixando a cabeça e dizer que está certo ou errado. Na verdade, botar a sua opinião, refletir e aí tomar a decisão que acha melhor para si e para os seus negócios. Beleza? Aquele lance, né, Wagner? A gente tem que cada vez mais ser mais compreensivo, né? Acabar essa ideia de que existe o certo e o errado. Eu acho que existe a minha verdade. Calma, não existe isso, cara. Eu acho que tudo pode ter uma linha entre a verdade ou o não entendimento daquilo que a pessoa quer lhe passar, né? Então, esse processo de compreensão, de resiliência, vamos dizer assim, aí foi a maturidade que traz, né? Isso aí foi o amadurecimento das empresas da gente que nos trouxe esse processo de aceitar um pouco mais. Apesar que depois também de um tempo a gente fica sem saco para algumas coisas. Mas esse processo de compreensão, se a gente não se identificar e se não nos conhecermos melhor, não tem como a gente atingir esse processo de... Ser mais humano, né, cara? Eu não digo nem ser mais humano, é ser humano, né, Wagner? Porque tem muita gente que não sabe ser, né, velho? Que é isso que eu acho que também a pandemia trouxe, né? Muita gente continua com a máscara e outras pessoas, as máscaras caíram, né? Então, a gente vem vendo muito acontecimento aí, principalmente mais nacional, mas por aqui a gente também acaba sabendo de um caso ou outro, de pessoas que, mesmo na pandemia, não estão nem aí para o que vem acontecendo, né? São linhas mais individuais, mais egoístas, mais egocêntricas. Mas aí eu acho que a gente está indo profissionalmente, né? Queria agradecer também pelo convite. É sempre bom trocar uma ideia. Hoje, trocando com a participação de muitos, nossas famílias, eu sei que estão aí presentes, tios, tias, primos, pais. E como eu falei, né? Esposa, fala da esposa, senão você vai tomar um puxão de orelha aí, pô. No caso da minha, além de esposa... Vanessa já assinou umas 4 vezes, já mandou beijo, coração, e eu não falei nela ainda. Então, minha esposa e sócia, que sempre está do meu lado também, aguentando essas reflexões aí para aguentar a empresa junto comigo, também é muito importante a gente validar. E nossos filhos, né? Que, querendo ou não, vamos dizer assim, a linha que nos dá força para continuar aguentando todas essas dificuldades de ser empreendedor no Brasil, né, Wagner? Porque é uma loucura você ser empresário... 10 segundos! Encerrar em 10 segundos! Então, assim, só para concluir, agradecer...